Boa tarde a todos. Boa tarde. Prazer. Eu sou o Vinícius Borel. O pessoal me conhece mais como Borel. Hoje eu vou falar sobre alguns pontos sobre cultura de qualidade. Então, 3 passos que eu separei. Eu acho que é super importante para a gente começar a administrar e criar uma metodologia dentro da nossa empresa que a gente possa criar essa cultura passo a passo. Tá. Bom, a princípio agradecer a galera, né? JJ aí vem fazendo esses eventos aí vários anos e cada vez mais ele vem trazendo conteúdos sensacionais. Então, está sendo muito bom estar aqui esse ano. Vou falar um pouco sobre mim. Tenho 26 anos, atualmente eu moro na ZL. Eu voltei para o Brasil tem mais ou menos um ano. Eu morava em Portugal, morei lá 4 anos. Então, tive uma experiência ótima lá, referente ao lugar, mas péssimos projetos. Alguns dos meus hobbies, minha experiência, atualmente tenho quase 10 anos. Atualmente estou com minha média jornada aqui. Né? Sou pai do bem, vai fazer 3 aninhos agora em outubro. E também gosto muito de futebol, então sou São Paulino. Vamos aí. Contando um pouco sobre o que eu vou falar. Então, aqui no começo, construir junto com o time de tecnologia uma cultura de qualidade. Não estou dizendo cultura de software, é um pouco diferente cultura de software com uma cultura de qualidade. A gente está falando muito exatamente do nicho de QA. Como que a gente pode criar passos e processos, práticas, para a gente ter uma ótima cultura de qualidade dentro da empresa. Então, os passos que eu separei foi processos, trabalho em equipes e algumas métricas que eu acho que são essenciais para a gente começar a mostrar para as nossas equipes. Então, primeiro, organização, né? Documentação, saber conhecer o seu negócio, você ter tudo alinhado, uma estratégia, desde seja você criar um mind map ou você criar uma estratégia de avanço de baixo, médio, longo prazo, onde você saiba onde que você vai estar caminhando, onde você saiba onde você possa crescer, não somente com o time de QA, mas com todas as pessoas envolvidas ali no seu dia a dia. Ter uma comunicação e uma assertividade referente à transparência sobre o seu processo, referente ao que você está fazendo, referente a como você pode envolver as outras pessoas no seu processo. Então, criar algumas práticas, né? Então, que a gente já pulando para as práticas. Tem algumas práticas, hoje eu tenho algumas práticas que o exercício faço com todo o pessoal do time, então pego uma squad. A gente tem momentos que a gente chama de testação. A gente entra todo mundo numa sala, fala, galera, ó, esses aqui são os testes que eu criei, eu quero que cada um de vocês testem. E eu quero que cada um de vocês tentem achar alguns bugs. Muitas das vezes eu crio bugs, mas eu não apresento para o time antes do testação, para ver se eles vão ter essa percepção de, também achei esse bug. E depois a gente documentar e falar, achei esse bug também. Então, ajustar um pouco a visão de qualidade dessas pessoas que não estão ali todo dia trabalhando com qualidade, né? Então, treinar, colaborar e aprender. Então, lá a gente tem 3 processos que é referente à maturidade da squad. Então, o primeiro processo é entrar na squad, mostrar sobre cultura de qualidade, o que é a pirâmide de teste, o que é um teste funcional, o que é um teste não funcional, como que a gente lida para criar um teste. Através disso, depois a gente vai para um segundo passo, que é colaboração, que é a gente quer ver que as outras pessoas, PMs, designs, elas comecem a atuar nesse ponto. Então, elas comecem a olhar a qualidade e falar, eu posso colaborar com eles, eu vi que eles criaram testes, mas eu acho que seria legal eles colocarem esse aqui. Então, ter essa colaboração entre eles e a gente também aprender com eles, né? Como falaram aqui sobre o mercado, diferente a testes unitários. Né? Muitas pessoas têm a ver testes unitários, isso é uma prática do desenvolvedor. Claro, é uma prática do desenvolvedor, mas ela faz parte de qualidade porque ela também é um ponto de atenção para a gente ver o quanto qualitativo está aquele código, o quanto qualitativo está aquela funcionalidade. Então, a gente, muitas das vezes, pode ir lá e aprender com eles. Então, como que funciona esse framework aqui de teste? O que você fez nesse teste? O que você utilizou do meu teste para você criar o seu? E o que você criou de diferente que eu posso criar do meu lado? Então, é você também fazer essa troca de conhecimento.
Até aqui tudo bem? Passo 2 é o trabalho em equipe, né? Então, criar com rotinas de acompanhamento. Então, muitas das vezes tem aquele dev que ele vai estar um pouco mais recuado. Então, você vai precisar sentar com ele mais vezes para poder ensinar, para poder fazer um acompanhamento. Falar, cara, ó, aqui a gente teve pontos de falha, eu acho que é legal a gente começar a se atentar mais nesses detalhes. Uma coisa que a gente faz muito são dojos e pair programas com desenvolvedores. Então, quando a gente sabe que eles vão fazer referente a alguma entrega, a gente sempre fala, pô, tem como a gente adicionar a gente? Mesmo que a gente só fique como ouvinte, em algum momento que eles vão começar a fazer o teste, pô, agora é a hora de eu agir. Então, pô, acho que seria legal vocês colocarem esse teste aqui. Pô, mas por que vocês não validam isso aqui de outra forma? Então, é um momento ali que você pode estar integrado junto com eles, né? Incentivar seus companheiros a serem transparentes sobre o processo. Então, sempre pedir feedbacks, tipo, cara, a qualidade para você está funcionando? Esse modelo que a gente está trabalhando está funcionando? Você entrega, a gente testa, vai para a produção? Ou que você acha que a gente deveria fazer um teste junto antes? Deveria ter algum review antes, sei lá, com o PM, se não tem? O que você acha que está faltando nesse processo? E o que a gente pode construir junto? Outra coisa super importante é saber resolver conflitos. Como que eu resolvi conflitos no meu caso? A gente tinha um problema na empresa muito grande referente a bugs. Então, todo bug que a gente abria, vinha aquela cara, porra, mano, outro bug. Então, pô, vamos trocar. Então, bug é exatamente tudo que vem de produção. Pô, se vem de produção, é importante. É um bug, foi algo que já foi entregue. Agora, se a gente tem algo que está no meio da esteira, a gente fala, pô, isso aqui não é um bug, isso aqui é um rework, é um retrabalho da sua tarefa que estava em andamento. Então, a gente criou um outro tipo de item, a gente vai lá, cria essa subtarefa como rework, isso mudou a visão deles assim, ó, puf, totalmente. Porque eles olharam e falaram assim, pô, exatamente, não é um bug, não está em produção, é um retrabalho, eu errei, pô, legal. Então, cada vez que a gente abre um retrabalho, eles ficam, puta, errei, não deveria ter errado, mas é um erro diferente do que você fala, pô, trouxe um bug, trouxe um bug, trouxe um bug. E com isso, a gente começou a tirar métricas. Então, a gente começou a pegar dashboards e falar assim, ó, galera, essa sprint aqui está entregando por sprint 16, 15 reworks. O que está acontecendo? Aí a gente começou a ver, pô, a gente precisa metrificar melhor esse rework. É um rework do quê? É um rework de critério de aceite de desenvolvimento ou é uma falta de critério de aceitação do PO? Pô, vamos quebrar isso. Então a gente começou... Uma dúvida, desculpa te cortar. Não, claro. Esse rework que você, no caso, você abre ele quando a história só está no ambiente de teste, você normalmente usa uma homologação que vocês testam, ou quando deve fazer um local ali, ele vê uma situação onde já, como é que é esse esquema? Hoje tem devs que já abrem local. A gente lá tem o ambiente de dev e o ambiente de teste de produção. Quando eles vão fazer o teste em dev, se eles percebem que realmente faltou algo, eles abrem. Agora, se foi para o ambiente de teste, aí a gente que abre esse rework. Aí a gente faz a comunicação. Então, a tarefa fica lá fligada, parada em teste, e o rework começa a andar desde lá em progress, vai passar por review, ele vai testar de novo, e aí vem para a gente. Mas esse rework é uma nova tarefa, não necessariamente uma subtarefa da história principal. É uma subtarefa da história principal. É uma subtarefa. Aí tem a jogada que tem o rework, que é da parte de aceitação. Se é da parte de aceitação, a gente abre para o PO. Então, o PO tem que entrar lá, o PO tem que atualizar a documentação, ver realmente o que falhou, e ele pegar e falar, ó, galera, esse rework aqui, eu vou estar completando ele, mas eu criei uma outra tarefa. Eu não vou criar um bug. Por quê? Foi o critério de aceitação que falhou, que faltou. Então, eu tenho que criar outra tarefa para isso, e aquela tarefa vai sim essa. Mas tem aquele rework que ainda vem colado. Isso foi super importante para a gente começar a compreender de quanto qualitativo estava o trabalho dos PMs também. De tipo, pô, tá vindo a cada 10 tarefas, tá vindo 8 sem critérios de aceitação, tá faltando sempre alguma documentação, ou quando a gente pede documentação demora muito para vir, isso atrapalha o nosso processo. Então a gente começou a ver rework. Pô, o que falta? Falta documentação. A tarefa está parada do quê? Porque o PM não entregou ainda a documentação, está faltando critério de aceite, está faltando tal regra. Então, isso aí, eles começarem a olhar também, e hoje a gente teve uma evolução muito grande dos PMs falarem assim, pô, eu não vou entregar aquilo sem um refinamento bom, olhar criterioso, vamos ver, aí começamos a fazer um processo de shift left, tipo, que a vai começar a trabalhar lá com o PM. Então, pô, vamos lá, toda historinha, o que a está lá, está trabalhando junto, vamos fazer, pô, vamos olhar, tal, aí se falhou no processo lá de teste,
aí é um tipo de rework do QA, porque o QA participou. Então, o QA deveria ter olhado aqui e analisado. Então, hoje a gente começou a metrificar melhor esses reworks, e hoje a gente teve uma evolução muito grande no time. Aí a gente sentiu um time até mais colaborativo. Quando o time vai começar a fazer teste em dev, eles começam a fazer teste em par. Então, pô, eu estou colocando minha tarefa para dev, tem como você testar e eu testo a sua? Pô, legal, eles vão lá, testam na mão, ou se é algum script, eles vão lá e, pô, testei sua tarefa, tá ok, bora. Então, o QA nem está participando tanto ali, só mesmo quando chega em stage, em sandbox, aí o QA pega e atua. E vocês conseguiram disseminar isso dentro da empresa como um todo? Já? Sim. A princípio, a primeira squad, isso doeu muito. Ficamos um processo mais ou menos de quase 6 meses, para não mentir. O processo para as segundas squads foi muito mais fácil, porque a comunicação entre eles ficou muito melhor. Então, quando tinha uma tarefa que tinha dependência do outro time, quando eles se conversavam, o outro dev já falava, pô, o Borel vai olhar isso aqui, cara, eu acho que é melhor você prestar atenção. Ou, pô, tipo, seu PM não escreveu direito o critério, você tem que criar um rework. Ah, o que é um rework? Às vezes os devs mesmo se conversavam, pô, o que é um rework? Pô, é isso, ó. A gente fazia assim, e aí foi... Hoje a gente tem 6 squads que trabalham com reworks e está rodando de uma maneira muito boa mesmo. E aí a gente hoje, a nossa principal causa é, vamos diminuir bugs críticos. Isso muda a cultura, né? É muito difícil, muito difícil. Quando você coloca um outro paradigma na cabeça das pessoas, referente ao que é qualidade, porque para eles qualidade é o quê? O cara vai sentar lá, vai testar, pô, vai entregar e já era. Não existe um processo, não existe uma documentação que ele possa ler, não existe, tipo, cara, tem algum teste automatizado aqui que eu posso utilizar para testar essa tarefa? Pô, tem um teste, ó. Vamos aqui, vamos lá no GitHub Actions, é assim que você chama. Ou se você quiser baixar o projeto aí, a gente instala junto. Alguns desenvolvedores mobile, eles já têm um projeto de automação instalado. Então, antes deles liberar uma release, o pessoal de QA, eles rodam uns testes, pô, eu fiz uma nova feature e não quebrou os outros testes. Então, quando chegar lá em stage, eu sei que, pô, pelo menos os testes automatizados estão passando. Então, é muito importante ter essa colaboração e mostrar para eles que, tipo, cara, a gente está querendo melhorar o seu trabalho, a gente não quer prejudicar vocês. Só que esse lance do trabalho com o bug mudou totalmente, assim, a capacidade deles verem, assim, que um erro é muito grande ou é menor. Pô, cara, relaxa, isso aqui é um retrabalho, é alguma coisa que faltou da tarefa, e não vai vir como bug. A gente não vai contar isso como bug na sprint. Começou que as sprints passaram, as sprints tinham um bug, às vezes nem tinha. Então, foi muito importante para a gente ter esse processo. E o terceiro passo? Aí, após o amadurecimento, após a gente ter todas as squads rodando, eu falei, beleza, agora a gente vai começar mesmo a cobrar os times. Vamos realmente começar a mostrar números para ele, mostrar o porquê a gente está errando. Então, aqui eu coloquei algumas coisinhas. Aqui está meio embaçado, mas aqui a gente tem um calendário. Então, cada pontinho laranja, ele é um bug médio. Cada pontinho vermelho, ele é um bug crítico que subiu um bug fix. Então, ó, tivemos um na segunda e tivemos um na terça. Pô, aí a gente pega esses casos aqui, foi da mesma squad? Foi. O que aconteceu? Aí a gente vem para o outro. Qual foi o nível de risco? Qual foi a causa raiz? Foi possível reproduzir esse bug? Isso aqui tudo se conversa. Então, pô, é um nível alto. Beleza. A gente conseguiu reproduzir esse bug? Pô, não conseguimos. O porquê a gente não conseguiu? Ah, porque a gente precisa criar um script e tal. Por que a gente não criou? Vamos criar. Então, aqui a gente tem o true e o false. O false, toda a reta da sprint, a gente passa pelos false e fala, galera, a gente precisa conseguir reproduzir esses bugs. Porque eles podem acontecer de novo, e o que a gente vai fazer? A gente vai ficar vivendo de bugs, né? Então, a causa raiz foi identificada? Não foi identificada. O porquê não conseguimos identificar? Né? Aí a gente tem outro parâmetro, que é tipo, nenhum. Normalmente nenhum sei lá, é um problema de front-end, que a gente, o cara esqueceu uma letrinha ali e tal. Isso aqui, pô, dá para passar. Então a gente... Desculpa, você bota um? Bom. E além disso, essas métricas aqui, eu comecei a ir para o time de QA. Pô, a gente precisa mostrar para o time o que a gente também está fazendo. Então, eu não consegui colocar, mas
a gente tem alguns boards também, que é tipo, quantos testes automatizados, quantos testes manuais, essa squad aqui, o quanto de cobertura ela tem de testes. Não estou dizendo que a porcentagem é importante, mas eu falo de cobertura, está escrito, tem ali o teste, o quanto está coberto aquela aplicação. Ah, beleza, dessa aplicação aqui, ela é crítica ou não é? Pô, essa aplicação não é tão crítica. Então, o meu critério de automação dela é baixo. Agora, eu tenho outro serviço. Pô, esse aqui é fraude, é pagamento, isso aqui é um cara crítico. Pô, qual tá o critério de cobertura de teste dele? Pô, tá baixo. Não, cara, a gente... Vamos lenhar aí, vamos sentar os QA junto, vamos fazer um testatom, vamos criar esses testes. O quanto desses testes dá para a gente automatizar? Pô, ó, acho que desses testes, desses 30 testes, acho que 5, 6, 8 é importante. Pô, vamos automatizar esses 8. Os outros, a gente vai ver com o tempo. Mas a gente sabe que os mais criteriosos estão automatizados. E aí a gente começou a saber que, tipo, pô, métricas é legal a gente saber, porque quando a gente for fazer a retro, mostrar para o time, falar ao time, ó, o estado da nossa squad referente à qualidade está desse jeito. A gente tem esses testes, a gente tem esses testes aqui automatizados, a gente tem esses testes manuais, a gente tem alguns testes futuros que são da sprint, que vão vir da próxima sprint, que a gente já criou do pré-refinamento. Então, quanto isso está sendo levado para o time. Então, muitas das vezes o time, no pré-refinamento, eles falam, pô, Borel, tem um plano de teste lá criado? Pô, está lá criado. Então, ele já está tudo linkado, eles já olham no pré-refinamento, ele, pô, legal, já consigo utilizar isso aqui para mim, eu já consigo. Então, através desses testes, eu consegui fazer que o time olhasse isso de um valor mais, não vou falar custoso, mas mais qualitativo para a gente melhorar o dia a dia. Né? Então, assim, se a gente olhar aqui, pô, eu tenho 10 bugs, pô, fudido. Isso aqui foi do quarter passado. Nesse quarter aqui, esse número está pequeníssimo. Porque o pessoal já viu que realmente isso aqui é importante. É importante a gente saber dessas métricas, é importante a gente colocar isso em prática no dia a dia e falar e fazer um acompanhamento. Foi que eu trabalhei em equipe de acompanhamento. Ô, Bonel, como que tá aí com os bugs? Está vindo muito bug? O que está acontecendo? O que eu posso ajudar? Então, às vezes, muito staffs que a gente tem staffs lá que eles atuam em muitas squads. Então, eles vêm e falam assim, Bonel, como que está o nível de bugs de tal squad? Antes dele entrar ali na squad, ele já pergunta pra gente qual o nível de... Como que tá as coisas lá? Pô, essa squad tá tranquila, ó. Os bugs aqui e tal, os últimos bugs que aconteceram foi na semana tal e tal, mas, ó, pô, foi bugs pequenos, aí eles entram, olham os bugs, pô, isso aqui não deveria ter passado. Aí ajudou eles a ter uma ideia de, pô, vou começar a pegar esses bugs aqui que foram mais críticos, que não deveriam ter passado e eram simples de resolver, para eu começar a mentorar a molecada de desenvolvimento e falar assim, pô, galera, a gente precisa melhorar nesse ponto. Então, a maioria dos pontos, um ponto que, para mim, era gritante, eu sempre pedia para o time, era log. Mas, cara, a maioria das coisas precisa ter um log para a gente ter observabilidade das coisas que estão acontecendo. Então, se você conseguir criar esse log para mim, não é que a vida vai ficar mais fácil, mas vai ficar mais fácil para a gente no futuro. Se aquilo der problema, a gente sabe, pô, foi isso aqui que aconteceu, isso aqui está linkado com o bug do passado, pô, não, esse log aqui é da tarefa que agora foi para produção. Pô, então deu algum erro, vamos lá ver. E aí eles já começam a ter esse tracking, e aí começam a fazer toda uma análise, então tá uma coisa bem legal. Então, tipo, a cultura de qualidade referente a QA já está indo para o segundo ponto, que é a qualidade do software. Então já está indo para outro nível, e esse nível está ficando sensacional. Chegou aí. Sobre as métricas e priorização de bugs, você faz o monitoramento em desenvolvimento e posteriormente também em produção? E aí são dois gráficos diferentes ou você unifica para trazer nesse ponto? São dois gráficos diferentes. Então, internamente, durante o desenvolvimento, a gente tem um parâmetro, que é o que você comentou. Do rework. Isso. E existe bugs, realmente, quando a gente... Isso aqui são realmente bugs. Isso aqui eu não estou falando de rework. Esse aqui já são bugs em produção. Então, eu sei que nessas semanas aqui, ó, tudo teve bug. Então, são realmente bugs que aconteceram em produção. Aí eu tenho um outro dash que eu falo, vamos ver os reworks. Aí é a mesma coisa. Só que a diferença do rework é que o rework eu tenho que tratar por squad. O bug eu posso tratar pela companhia.
Então, o bug eu posso vir e falar assim, ó, essa semana aqui, galera, a gente tem 6 squads. Nessa semana aqui aconteceu 3 bugs. Um da squad A, um da squad B e um da squad C. O que aconteceu? Né? Então, vamos sentar junto. Às vezes era uma tarefa que uma tinha dependência com a outra e gerou esses bugs. Então, é muito importante olhar esse ponto. Por isso a gente olha o bug tudo em conjunto e o retrabalho diferente. Porque aí os tech managers conseguem trabalhar em cima das pessoas que precisam ter aquele retrabalho, precisam ter aquele olhar mais crítico. E aí uma coisa que eu trouxe meio que de bônus é, tipo, não desistam, é uma coisa muito árdua, igual eu disse, eu fiquei sozinho dentro da companhia com 3 squads durante 6 meses, e foi um processo muito árduo para mim, tipo, convencer as pessoas que QA não só testavam, QA tinha um processo, a gente tinha uma cultura, mesmo sendo o exército de uma pessoa ali, eu estava todo momento criando documentação para a galera, vocês têm que usar essa documentação, ó, galera, vocês precisam melhorar o README, porque eu fui tentar instalar o projeto, eu não consegui. Então, eu comecei a mostrar para eles alguns pontos, e isso daí, a pessoa que eu trouxe também teve muita dificuldade, tipo, pô, onde trabalhava, eu só chegava às tarefas e eu testava. Não, amiguinho, aqui a gente tem outros rolês. A gente só não testa, a gente ajuda a cultura do time, a gente mostra para eles qual a diferença de um bug para o outro. Então, eu preciso também que você engaje as pessoas a ter mais qualidade. Né? E assim, vão ter pessoas que, pô, não vão querer. Aquelas pessoas que realmente são difíceis, são realmente pessoas que você vai se estressar e não tem como, mas aí o que você pode fazer muitas das vezes, as pessoas que já estão convencidas, é você usar essas pessoas para falar com ela, e não você falar diretamente. Então, fala, pô, amiguinho, conversa com o outro lá, faz uma tarefinha junto com ele e mostra como que você faz o seu processo de qualidade, mostra que como as coisas melhoraram, que as coisas realmente não são tão difíceis assim, e que a gente pode fazer um processo contínuo. Então, hoje, é legal. E aí, hoje, vamos supor, quando uma pessoa entra lá na empresa, a gente tem um board de QA. Então, a gente fala para ela como que é o nosso processo, como que a gente trabalha, o que é um bug, o que é um rework, o que são essas métricas que a gente usa, o porquê a gente mostra essas métricas, a gente mostra o board de testes. Então, tá sendo importante que a gente criar esse onboard para as pessoas que podem entrar e falar assim, pô, é diferente. Aqui eu só não posso chegar, desenvolver a tarefa e foi. Então, assim, ele já, a gente entra, já dá uma explicação, e muitas das vezes, pô, a gente não consegue, porque às vezes o QA cuida mais de uma squad, e fala, pô, amiguinho, você consegue explicar para ele ali o onboard QA? Pô, eu consigo. Hoje a gente até gravou um videozinho, assim, de uns 10 minutinhos, só mostrando rapidamente, mas a gente sempre pede para alguém do time ir lá e fala assim, pô, engaja aquele cara lá, ele tá ramelando. Ah, meu, sprint passada, só o rework dele foi uns 10, sabe? Vamos melhorar o time. Fala aí. Até ficar aqui, porque ele fica como assistente. Até sobre isso que você falou, mostra muito a questão de por que aquela frase que, tipo assim, muita gente falou há algum tempo, que é o QA vai acabar. Então, sempre ouvi isso. Mas o QA nunca acaba, o QA sempre evolui. E isso que o Guarani está mostrando é exatamente a evolução da nossa profissão. Porque, tipo, antigamente, eu não sei como velho eu estou com profissão aqui, tá? Só para deixar claro. Eu tenho quase 10. Eu também. Eu sou da época que chegava basicamente o sistema pronto, eu testava só o sistema pronto, devolvia para o pessoal e abria o banco e acabou. E Excel. Excel ou o famoso teste link também. Era outra época. Hoje a gente já tem que fazer uma atuação de maturidade, de organização muito mais forte dentro dos times para a gente poder conseguir, além de evoluir na produção, evoluir a qualidade do projeto. Exatamente. No final, é criar uma cultura diferente. E quando você cria uma cultura, você tenta criar uma cultura dentro de uma empresa onde ela já trabalha de uma forma, o baque é muito grande para as pessoas. Então, se ela não entrar ali na sua onda, vai ser muito mais difícil. Mas, se você pegar a pessoa que entrou na onda e ela te ajudar, as outras pessoas entrarem, vai ser muito mais fácil. Por isso, eu falo bastante sobre trabalho em equipe. Tá? Aí eu vim fazer um jabazinho. Estou com 2 vagas afirmativas aí para mulheres, então estou precisando de uma QA sênior, uma QA pleno. E... Pô, mas se for júnior também e for ligeira, pô, a gente conversa. Entendeu? Se virar. Teve com 6 meses de experiência em Pô, ó,
Vou deixar meus contatinhos, ó. Contatinho. Ó, pode me mandar lá o currículo, fica à vontade. Podem me adicionar no LinkedIn. Aí, voltando aqui, as meninas falaram sobre, né, de manhã a importância de trazer mulheres. Eu vejo isso um ponto que o nosso mercado peca bastante, né? Então, atualmente eu tenho uma equipe de 3 pessoas e são homens, mas são homens que também têm suas diversificações. Então, eu venho trazendo agora, agora eu preciso de 2 mulheres, eu quero 2 mulheres no meu time. Eu acho que isso é super importante, deixar o time todo diversificado para a gente conseguir que nas próximas vagas a gente consiga engajar muito mais pessoas para estar aqui com a gente. Então, independente do nível de vocês, mandem lá, a gente conversa, bate um papo. Mesmo que não seja agora, eu já seguro o currículo para depois. Porque é assim, a gente vai evoluindo e uma hora, hoje você é júnior, amanhã você já é pleno. Então, eu lembrei dela. Tá lá, vamos conversar. Então, pessoal, fiquem à vontade, tá bom? Me adicionem lá e mandem o currículo. Se quiser mandar no zap também, não tem problema. Fiquem em paz. Só não ligue pro estilo de camisa do Morel, tá? Porque ela é bem única. Não é igual a daquele cara. Chega naquele dia, mas eu tava vendo essa que ele tá agora e mandei mensagem pro ex-colega nosso que a gente trabalha junto perguntando. Olha só a camisa. É de lei, né? É de lei. Diferenciado. Exato. Bom, mas é isso, galera. Agradecer a vocês. Muito obrigado. Eu tive muitas dúvidas durante a palestra, então agora não tem mais. É que você tava aqui atrás. A galera só curtiu só bastante. Gostou do nome Rework? Investidor aqui. Isso é uma coisa. Eu vou criar um livro.